Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos nessa quarta-feira para partilharmos a oração da manhã junto com a palavra de Deus. Que bom que você está conosco, que bom que você está aqui, que bom que você vai viver essa quarta-feira de uma maneira diferente, porque amanhecemos já falando, meditando a palavra do Senhor. Então, com muita alegria, sim, e falo mais para você. Será uma quarta-feira abençoada, porque hoje, quarta-feira, teremos novidades no nosso grupo de oração. Amém? Bom, vamos invocar a Santíssima Trindade e pedir ao nosso Deus que venha colocando sobre nós a unção dobrada do Espírito, como foi dado a Eliseu. Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A nossa mãe, a Virgem Maria, do qual somos filhos, e ontem festejamos Nossa Senhora de Fátima, que é a patrona da Divina Luz. Vamos orar agora, pedir que a Virgem Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, venha intercedendo por nós juntamente com São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, a alegria do Senhor é a nossa força. É uma realidade, né? Nós não podemos nunca esquecer disso. Quero lembrar você que está nos acompanhando agora, que hoje à noite nós teremos nosso grupo de oração. Daqui a pouquinho mais, né? Teremos também já o texto da misericórdia, às 15 horas. Logo mais, quando for 20 horas, fique sintonizado no nosso canal, que teremos o nosso grupo de oração. Nós estaremos orando, como eu falei, né? É um grupo de oração muito forte, e nós estaremos orando para que o Espírito Santo venha sobre nós e repreenderemos, em nome de Jesus, todo o ataque do inimigo na questão do sentimento de inferioridade. No último grupo, na semana passada, nós estávamos aqui orando e o Senhor havia colocado isso no meu coração, que deveríamos orar porque existe para essa finalidade, devido a muitas pessoas estarem vivendo sobre o jugo, sobre a opressão do inimigo, na questão de ser inferior, se comparando aos outros, se comparando a um ao outro, ou mesmo porque, de uma maneira geral, ouviu palavras que foram tão profundas que marcaram a vida da pessoa e ela se sente sempre inferior. Ela nunca se sente capaz de conseguir nada, nunca se sente capaz de dar um passo a mais, sempre se limita e, às vezes, tantas das vezes, coloca sobre ela mesma uma palavra de maldição que nós chamamos, que é conhecido, né, como voto secreto. Isso tem acontecido muito. Isso é uma coisa que, principalmente no tempo atual que vivemos, onde qualquer situação que se tenha, se cancela. Ou então se faz uma amizade apenas digital. Não sabe quem é a outra pessoa, mas é minha melhor amiga, meu melhor amigo, e por aí vai. Então nós estaremos falando nesta quarta-feira, orando sobre essa questão. E você, meu irmão, minha irmã, está convidado a estar conosco, participando desse momento, participando desse envolvimento que teremos nesta oração, de clamarmos a Deus, clamarmos o Espírito Santo
para que a sua luz venha nos libertando das trevas. E, repito, será um grupo em honra do nome será um grupo com o poder do nome de Jesus, para que esse mal seja afastado da vida de todos aqueles que estão passando por essa necessidade, por esta provação, por esta, eu diria, uma grande opressão maligna, uma grande opressão. Então é um grupo forte, é um grupo que estaremos colocando Jesus Eucarístico, o diácono vai caminhar com Jesus Eucarístico para que, em nome do Deus Altíssimo, venhamos a derrubar essas barreiras que o inimigo construiu e às vezes até nós ajudamos essa construção. Amém? Então vamos lá. Vamos pegar a palavra de Deus e vamos abrir no Evangelho de São Marcos. São Marcos, capítulo 9, versículo 33. Marcos, capítulo 9, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou no meio deles, abraçou-o e disse-lhe: todo que recebe um desse menino em meu nome, a mim é que recebe. E todo que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Versículo 43. Se tua mão for para ti ocasião de queda, corta-a. Melhor te é entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna do que tendo 2 pés seres lançado à geena do fogo inextinguível, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus do que tendo 2 olhos seres lançado à geena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma boa coisa, mas se ele torna-se insípido, com que lhe restituirei o sabor? Tende o sal em vós e vivei em paz, uns para com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra de Deus é uma palavra forte, porque retrata muito a nossa humanidade também. Por que retrata a nossa humanidade? Começa dizendo que os discípulos estavam ali reunidos e começaram a discutir quem era mais importante, quem naturalmente havia entre eles uma concorrência para ficar mais próximo de Jesus. Havia entre eles uma soberba, porque as pessoas procuravam Jesus e, como não conseguiam muitas vezes falar com ele, vinham até os seus discípulos e ali conversavam e deixa eu falar com Jesus. As pessoas olhavam para os discípulos e viam que eram homens próximos daquele que realiza milagres, eram homens que foram escolhidos para caminhar com aquele que faz acontecer curas, faz acontecer transformações. E isso chamava a atenção daquela multidão. Você pode perceber que na palavra de Deus sempre fala que Jesus vai caminhando e a multidão vai com ele. Porque a multidão queria ver milagres, a multidão tinha os seus interesses.
E os discípulos, por sua vez, também eram homens que não tinham uma compreensão de quem era Jesus. Eles não tinham essa compreensão verdadeira de quem era Jesus. Eram pescadores, eram homens que tinham seus serviços à parte. O próprio Mateus, o Levi, né, era cobrador de impostos. Cada um tinha uma atividade, ou como falei, ou a maioria deles pescadores, não importa. O que importa é que eles não tinham ainda uma visão real de quem era Jesus. Por isso que Jesus pergunta para eles quem dizem que eu sou. E eles falam, né? Uns dizem que o senhor é o João Batista, outro Elias, um dos profetas e tal. Mas a pergunta era para eles, né? E ele fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí que está o problema, né? Quando você se depara com essa pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? Porque aí leva uma reflexão. Como é que eu vejo Jesus? Qual é o meu olhar para com Ele? Como que o meu olhar traduz o meu sentimento real daquilo que eu olho e vejo em Jesus? E eles ficaram calados quando Jesus perguntou isso para eles, né? Eles não falaram nada. Pedro, então, tomou a palavra e falou, tu és o Filho do Deus vivo, né? Aquele que há de vir, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que os demais não se calaram, ou melhor, que se calaram. E Pedro, logo um pouquinho à frente, depois vai também falar, é repreendido por Jesus, quando diz para ele que Jesus não deveria sofrer, e então o Senhor fala para ele, afaste de mim, Satanás, mas não era para Pedro que ele estava falando, era para o demônio que estava ali. O demônio estava ali, perto de Jesus, tentando Pedro. Então, eram homens que não tinham uma visão ainda, não tinham uma compreensão, como falei. Isso remete a cada um de nós, porque estavam discutindo ali quem era o melhor entre eles, o maior. E Jesus percebeu, aliás, nada é oculto a Jesus, né? E aqui diz assim a palavra de Deus que Jesus pergunta para eles, do que estão falando pelos caminhos aí, pelo caminho? O que estão conversando? Qual foi o motivo de que eu estou ouvindo aí um murmurinho, estou ouvindo vocês aí falarem? Verdadeiramente o que aconteceu? E eles não falaram nada, ficaram quietos, né? Ficaram quietos porque eles sabiam que estavam errados. Então perceba que os discípulos, eles poderiam ter assumido a responsabilidade de ter falado, olha, há um problema entre nós. Nós somos 12 pessoas que temos pensamentos diferentes, temos atitudes diferentes, e até o nosso modo de falar é diferente. E o Senhor nos chamou para estar junto contigo, mas há divergências inúmeras entre nós. Eles poderiam ter falado para Jesus isso, mas eles se calaram. Eles ficaram quietos e o Senhor então pega e manda uma mensagem muito importante para eles e para nós. Seja um servo. Seja um servo. Quer ser o maior de todos? Sirva. A prova maior que nós temos para nos espelharmos é o próprio Jesus, que ele, sendo Deus, veio servir, lavou os pés dos discípulos, para nos mostrar que devemos viver o amor, devemos viver a busca da paz constante e não ficarmos aí com tantas desavenças devido ao orgulho ferido, devido àquilo que eu esperava que você fosse fazer para mim e você não fez. Olha, entenda uma coisa, se você quer
que alguém faça o melhor que te ajude, dê o primeiro passo você. Se alguém te entregou uma rosa, vocês não estão partilhando sobre isso, né? Alguém te entregou uma rosa com espinhos e estava dentro de um papel, e você segurou e sangrou a tua mão, tira os espinhos da rosa e depois você devolva a rosa limpa com perfume. Já não mais com espinhos, mas totalmente limpo. É o coração da gente. Quando nós estamos servindo ao próximo, eu não estou olhando o que o outro está fazendo. Eu não estou me preocupando se o outro está mexendo aqui, está mexendo ali, está tirando. Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. A minha vocação me leva a ser irmão e servo do outro. A minha vocação me leva a ser irmão e amar o outro. A minha vocação me leva a olhar para o outro e não querer ser mais do que ele. E se ele está fazendo mais coisas importantes do que eu, dentro da obra, seja onde for, louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor nosso Deus, porque tudo é para a honra e glória de Deus. Eu não posso ficar perdendo tempo olhando o que o outro está fazendo, eu me comparando com o outro, ou achando que o outro tem mais atenção do que estão me dando, eu merecia mais. Meu irmão, minha irmã, quer ser o maior no reino dos céus, sirva, seja servo de Deus, seja servo do Altíssimo, seja servo para o teu irmão. Como é que eu vou ser servo de Deus? Sendo servo do outro, do próximo. O primeiro mandamento, os judeus tinham mais 600, né? Para a memória, 613 leis, preceitos, regras, mandamentos. E Jesus colocou em apenas 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Basta isso. Parece simples, mas é difícil porque nós estamos sempre concorrendo uns com os outros. Parece que nós vivemos, nós não entendemos o que Paulo falou, né? Eu estou nesse mundo, mas não pertenço a ele. Porque quando eu começo a concorrer o tempo todo no meu trabalho contra alguém, é meu concorrente. Na minha família, também eu tenho um concorrente, eu tenho que fazer aparecer mais do que ele ou que ela. E quando, pior ainda, quando é na parte espiritual, no serviço a Deus, parece que olhamos para o outro e queremos e temos como concorrente tantas pessoas. E não pode ser assim. É isso que o Senhor nos mostra aqui, que não devemos ser assim. E ele pega uma criança e deixa bem claro para eles por que ele pegou uma criança, né? A criança, ela nos mostra que ela brinca, briga, que quem está brincando de novo, pega, isso aqui é meu, aí que quem vai lá, a mãe fala, o pai fala, aí que quem já divide com o outro, às vezes não sabe dividir, mas vai brincar de novo, e vai brincar de novo, não guarda o rancor, não guarda a mágoa. E nós, como o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo, sai da fase da infância, aí começa a ir para a adolescência, e aí nós, ao invés de trazer tudo aquilo lá de trás, da simplicidade, do amor, de querer estar juntos, nós vamos nos transformando pelo mundo que está aí. Por isso que eu falei, acabamos não vivendo o que Paulo pediu e coloca na sua carta. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Isso é muito sério. Porque quando eu estou nesse mundo e não pertenço a ele, eu tenho que compreender que aquilo que me cerca, eu estou nesse mundo, não tem como sair desse mundo. Mas aquilo que me cerca, ele não pode me sufocar. E é por isso que nós lemos agora o versículo 43, que fala sobre a questão de arrancar fora o pé, teu olho,
Por que ele fala isso? Jesus coloca essa passagem. Porque muitas das vezes o nosso olhar é um olhar pecaminoso. Eu não me refiro apenas na questão, às vezes nós pensamos muito que a santidade nossa está unicamente envolvido na sexualidade, que também está, mas tem todo um aparato que o meu olhar pode ser um olhar invejoso. O meu olhar pode ser um olhar malicioso de desejar mal ao outro, de querer mal para o outro. O meu olhar pode ser um olhar que leve o outro a se sentir humilhado. É impressionante isso, né? Como que o meu olhar vai refletir, muitas das vezes, o sentimento que pode afetar a alma daquela pessoa do qual eu estou olhando e conversando. Às vezes o meu olhar fere sem nenhuma palavra. Sem nenhuma palavra. E por isso ele fala aqui, ele diz assim, né? Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Mas por que minha mão for ocasião de queda? Porque com as minhas mãos, com as minhas mãos, no plural, eu posso, muitas das vezes, com gestos, agredir pessoas com gestos. Muitas das vezes, com as minhas mãos, eu uso para escrever coisas ou digitar coisas que não deveria ser digitado. Não é isso? Nós estamos falando do mundo, gente, que estamos nele, mas não pertencemos dele, que é o mundo digitalizado. Não tem mais o mundo analógico. Hoje em dia, tudo digital, escreve, manda mensagem. Muitas das vezes, ao escrever uma mensagem, você está matando a outra pessoa. Muitas das vezes, a tua mão, ao escrever isso e aquilo, uma ofensa, palavrões, o que for mais, você está matando a alegria do outro, destruindo até a vida da outra pessoa, dependendo de como a coisa vai. Porque dentro desse mundo digital, voa, né? O que se escreve aqui hoje vai passando e vai passando e vai passando, e um passa por outro, é a famosa, eu diria, a famosa fofoca do tempo contemporâneo que vivemos. A internet é isso. E muitas das vezes se escreve tantas coisas ali porque não se tem a coragem de olhar nos olhos do outro ou da outra. Então nós temos que ter cuidado. Jesus está falando isso aqui, se você pegar e a tua mão for problema para a tua santidade, corta. Mas claro que no sentido figurativo, né? Você não vai pegar e me dá uma faca, vou cortar aqui, me dá uma machadinha. Não é isso. É ter eu diria, um processo que faça com que você mude a atitude em relação àquilo que você escreve, àquilo que você digita, ou outra coisa mais. Da mesma forma, a questão do olho, quando ele coloca aqui, né? Ele fala assim, né? Aliás, ele fala do pé. Se teu pé for para ti ocasião de queda, corta. Então, se o pé, não vai cortar o pé. Não é isso, né? Nós temos que ter sabedoria do que Deus está falando para a gente aqui. Se teu pé te leva para lugares, você está caminhando, né? Está caminhando, você tem que saber para onde vai. Porque quando eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho me serve. Não é isso? Quando eu não sei qual é o caminho que eu devo seguir, qualquer atalho me serve. E os meus pés vão me conduzindo passo a passo para lá. Então ele está falando para mim, corta o teu pé e procure caminhar junto de mim. Procure caminhar dentro daquele caminho que eu te mostro e não pegando os atalhos. É uma sabedoria aqui que o Senhor coloca. E depois ele diz assim ainda, ele fala, se teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Ele coloca que
se o meu olho for para mim, como eu falei anteriormente, uma ocasião de queda, porque tem muita gente que só no olhar ela já, eu diria, contamina o mal, porque é um olhar malicioso da inveja. E muitas das vezes esse olhar malicioso, invejoso, ele se coloca com um lobo em pele de cordeiro. A pessoa olha, você acha que aquela pessoa ali está com você, está junto, que está firme, você pode contar com ela, tudo mais, mas não é. É um lobo com a pele de cordeiro. O olhar é um olhar que enganoso, é um olhar que usa até de palavras para enganar, mas tudo pelo olhar. O olhar é aquele olhar que está sempre atento àquilo que o outro está fazendo. Aqui foi com o discípulo, né? Cada um acha que estava ali olhando o que o outro está fazendo e se achando mais importante que o outro. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade para os tempos atuais que vivemos. As pessoas estão sempre com um olhar voltado para o que o outro está fazendo. Se lá no meu trabalho alguém está para lá e trabalha e não faz o que deveria fazer, me sobrecarregando, e eu começo a olhar para aquela pessoa e ter já um sentimento de rejeição, ao invés de chegar para a pessoa e conversar. Não tem mais o diálogo, muito difícil dialogar. Tornou-se raridade alguém chegar para o outro e dialogar e mostrar erros ou acertos também para elogiar. Tornou-se muito difícil isso. Há um interesse no olhar, há um interesse nas palavras, há um interesse em querer ajudar. É um toma lá da cá. Esse é um conceito que o Senhor quer que nós não vivamos. Esse é um conceito que deve ser excluído de cada um de nós. Nós estamos nesse mundo para servir. E servir a Deus é servir ao outro, ao próximo. É dessa maneira que o Senhor quer que façamos. Então, que possamos entender a palavra de hoje, que o Senhor espera de nós a simplicidade, que vivamos a simplicidade e que não deixemos o orgulho tomar conta de cada um de nós. A vaidade, a soberba. Amém? Que Deus abençoe você nesse dia de hoje. Eu peço agora, vamos orar, pedir que o Espírito Santo venha sobre todos nós, que venha iluminando o nosso olhar, iluminando os nossos passos que vamos dar hoje e sempre, iluminando tudo aquilo que faremos com as nossas mãos, com o nosso coração, com nossos pensamentos, que tudo seja voltado para o Altíssimo, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó esteja sempre nos mostrando qual é o caminho a seguir e que venhamos a esquecer, deixar de lado tudo aquilo que são os atalhos que o inimigo quer nos mostrar. Senhor, confirma sobre cada um de nós a eleição que o Senhor fez. Derrama sobre cada um de nós esta água viva do Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor Jesus, esta água viva para que o nosso olhar seja um olhar de amor, de caridade, de compaixão. Derrama, Senhor Jesus, esta água viva sobre cada um de nós para que os nossos corações sejam transformados, Senhor, e tudo aquilo que foi impureza, que foi contaminação, mágoas, ressentimento, o Teu Espírito vem agora, Senhor, nos lavando e purificando. Espírito Santo de Deus, que nesta quarta-feira possamos ser um sinal de esperança, ser um sinal de amor para todos que vierem até nós, que nós possamos transbordar, Espírito de Deus, transbordar essa alegria que vem de Ti. Dá-nos, Espírito Santo, conceda-nos a paz no dia de hoje, a nós e a toda a nossa família, e que todos que se aproximarem de nós possam ver um olhar
um olhar do amor, da compaixão e da simplicidade. Amém? É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Estamos encerrando aqui esta quarta-feira. Lembrando que daqui a pouco, 15h, teremos a nossa Hora da Misericórdia. Venha nos acompanhando, venha entre no nosso canal. E lembrando também que à noite teremos o nosso grupo de oração. Tivemos ontem a festa de Fátima aqui na Divina Luz. E dia 18 agora teremos o Kairós das Mulheres. Olha, eu sempre falo que é o tipo do dia que você tem que já colocar na tua agenda, deixar preparado no teu celular, para que toque no dia anterior, no sábado, no dia 17, já olha, é amanhã. É amanhã. Amanhã o quê? O Kairós de Mulheres. Já coloca o teu celular um dia antes, lembrando você. Não permita que as barreiras que vierem surgir, que o inimigo vai tentar, que venham te impedir de estar aqui participando. As mulheres, elas têm são fortes. A imagem de Maria, né? Uma mulher fortíssima, onde nos mostra que devemos orar, confiar e não nos conformarmos com tudo que está acontecendo. Então, mulheres, não deixem de estarem aqui dia 18 agora, participando conosco desse grande momento da nossa igreja. Já estamos aí festejando, né? O Papa Leão. Então, acho que estamos em festa e dia 18 não será diferente, em nome de Jesus. Esperamos vocês, teremos a Santa Missa com o Padre João Paulo e aguardamos todas as mulheres juntos, participando, festejando essa grande data. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito Santo venha iluminar o caminhar hoje e sempre, seus e de seus familiares. Amém. Estivemos reunidos, estaremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você.